Amados irmãos e irmãs, bom dia a todos, paz e graça, queiram se assentar. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, Deus lhes abençoe. Nós, nesta manhã, pela graça do bom Deus, nos reunimos para adorá-lo e procuramos fazê-lo em espírito e em verdade. Vamos, nesta hora, lermos a palavra do Senhor mais uma vez. Eu lhe convido a abrir o texto sagrado, Epístola de Judas, do verso 17 ao verso 25. É a última parte desta epístola que aprove o Senhor nos dar ensejo de estudá-la nas manhãs de domingo. Judas, do verso 17 ao 25, vamos ler a palavra do Senhor. Você que está em casa, solenemente acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que é alimento para a nossa alma. Diz assim o texto sacrossanto: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Pai bondoso, nós ao Senhor nos dirigimos nesta manhã ao lermos a sua palavra mais uma vez. Ó Deus, precisamos de sua instrução, da sabedoria que vem do alto. Manifeste-se, ó Deus, nesta manhã, tratando os nossos corações, mostrando-nos o caminho pelo qual devemos andar. Dirija-nos, ó Deus, traga arrependimento aos nossos corações e ânimo para seguirmos nesta grande batalha. Nós lhe agradecemos por este dia que é do Senhor e por nele, ó Deus, estarmos aqui, podermos lhe adorar. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Meus prezados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela internet, hoje nós concluiremos, pela graça do nosso Senhor, a nossa série de sermões na Epístola de Judas. E nós temos dito desde o início que Judas, então, nos apresenta, por meio desta correspondência, a mensagem a respeito de uma grande batalha. Nós vimos sobre a convocação para essa batalha, do verso 1 ao verso número 4. Tratamos aqui de algumas informações trazidas por Judas acerca do inimigo contra o qual nós somos convocados a batalhar. Do verso 5 até o verso número 16, em 2 sermões, nós falamos sobre algumas características dos nossos inimigos. E agora nós vamos falar sobre as armas para esta batalha. Do verso 17 ao verso número 25. Esse é o tema do sermão de hoje. As armas para a batalha. Fomos convocados, temos informações a respeito do nosso inimigo, mas Judas não deixa de nos falar sobre as armas necessárias para essa batalha. É importante nós nos lembrarmos da natureza dessa batalha. Essa batalha, conforme Judas nos diz, é uma batalha grandiosa. E é uma batalha pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por ser uma batalha pela fé, as armas não são literais, como aquelas imagens aguerridas que vemos, assistimos ou lemos em alguns livros. É uma outra espécie de armamento que Judas aqui nos apresenta. Então nós vamos falar sobre as armas apresentadas por Judas aqui no finalzinho da sua correspondência. E eu espero que o Senhor Deus nesta manhã traga edificação para o nosso coração, trate as nossas vidas, nos dê consciência da batalha, grande batalha na qual nós estamos e as armas adequadas para esta batalha. E para falar sobre essas armas eu utilizei um texto, o glossário de termos e expressões para uso no exército. Um documento do Estado-Maior do Exército, um manual de campanha. E eu vou relacionar alguns termos utilizados pelo Exército brasileiro para então descrever aquilo que Judas está falando, uma vez que estamos aqui tratando de uma batalha. Eu convido você então a olhar comigo para o texto bíblico para vermos então quais são essas armas que Judas nos diz serem necessárias para esta batalha. Esta grande batalha é uma batalha pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A primeira arma que temos para essa batalha, segundo o texto bíblico, é o adestramento. Isso está do verso 17 ao verso número 20. Vamos então pensar um pouquinho sobre essa arma mencionada por Judas aqui, o adestramento. Primeiro verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas anteriormente estava falando a respeito dos inimigos. Judas estava falando a respeito dos dissimuladores. Homens perversos, ímpios. Agora Judas fala aos fiéis. E ele começa dizendo que os fiéis deveriam se lembrar das palavras proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Judas está dizendo que naquele tempo havia uma referência para a igreja. Os apóstolos. A instrução da igreja era baseada no ensino apostólico. Os apóstolos no primeiro século eram referência de ensino, e não de pompa, como são os pretensos apóstolos contemporâneos. Judas está dizendo, não se esqueçam do ensino apostólico. Não se esqueçam da referência que vocês têm. Nós não podemos nos esquecer da referência que nós temos, para que a nossa vida seja guiada adequadamente, para que nós leiamos o mundo ao nosso redor de maneira precisa. Versículo 18. Os quais vos diziam, os apóstolos, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Os apóstolos já advertiam sobre os inimigos mencionados por Judas aqui aos seus leitores. Esses homens seriam escarnecedores. Esses homens são guiados por ímpias paixões. Judas aqui então faz um resumo, referindo-se aos apóstolos, acerca daquilo que ele havia comentado extensamente nos versos anteriores. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olhem, não se esqueçam daquilo que os apóstolos falaram acerca desses homens, dos inimigos da igreja e do Senhor. Esses homens promovem divisões, enquanto a igreja do Senhor deve ser unida. Eles são imorais. Eles não têm o Espírito. Eles não são igreja. Eles entram sorrateiramente na igreja para dissimularem as verdades do Evangelho.
Eles se infiltram com intenções destruidoras. Eles são inimigos do Senhor e de sua igreja. Verso 20. Vós, porém, ao contrário desses homens, ao contrário dessas posturas ímpias e destrutivas, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ao contrário desses ímpios perversos, cujas armas são destruidoras, qual deve ser a postura da igreja nessa batalha? Quais armas nós devemos utilizar para então nos posicionarmos contra os nossos inimigos? A primeira arma mencionada por Judas é o adestramento. O que é o adestramento? E eu cito então o glossário de termos e expressões do exército. Abre aspas. Atividade destinada a exercitar o homem, quer individualmente, quer em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o desempenho eficaz das tarefas para as quais já recebeu a adequada instrução, e a capacitar as unidades a operarem eficazmente em conjunto. Fecha aspas. O que Judas está dizendo aqui? Judas diz que a igreja deve se edificar, firmar-se na fé santíssima que ela recebeu, orando no Espírito Santo. Ora, se Judas não está falando aqui de adestramento, de treinamento, de exercício, não há como batalhar pela fé se não estivermos firmes na fé. Caso nós não exercitemos em oração, colocando-nos contra as paixões que serão anunciadas e utilizadas por esses dissimuladores que se infiltram na igreja, nós vamos perder a batalha. O exército tem de treinar, tem de ser adestrado adequadamente. A palavra edificar que Judas utiliza aqui é um termo da construção civil, dando aquela ideia do trabalho duro. É um processo em que a obra ela vai tomando forma. É gradual. Assim é o treinamento, assim é o adestramento, assim é o exercício. Gradualmente nós somos aperfeiçoados. A nossa vida, irmãos e irmãs, é dinâmica. E o Senhor então nos sustenta por meio desse processo de santificação, que nós não podemos nos esquecer, é progressivo. E o adestramento é fundamental, o treinamento, o exercício na piedade mencionado por Paulo. É condicionamento mesmo, irmãos. O nosso fortalecimento para a batalha se dá na dependência do Senhor, e é por isso que Judas diz que nós devemos orar no Espírito Santo, mas também devemos cumprir a nossa parte, edificando-nos na fé santíssima. É trabalho, treinamento, adestramento, é trabalhar na edificação de nós mesmos. Eu me lembro daquele livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, em que ele vai trabalhar justamente isso. A necessidade de nós celebrarmos as disciplinas espirituais. São disciplinas. Quando Paulo utiliza a expressão exercita-te na piedade, a palavra que ele utiliza, a palavra na língua grega é a palavra gymnazo, de onde vem a palavra ginásio em nossa língua, tem a ver com exercício, treinamento, é disciplina. É celebrarmos disciplinas espirituais, oração, jejum, meditação, leitura das Escrituras. Esse é o nosso trabalho, essa é a arma que Judas nos apresenta para então lutarmos contra esses inimigos. É preciso estarmos edificados na fé santíssima. Caso contrário, nós vamos perder a batalha. Você, homem, você precisa se edificar. Você precisa se colocar diante do Senhor, dependente dEle, orando no Espírito Santo.
Nós dependemos do Senhor, nós precisamos treinar. É estudar a Bíblia. Pastor, é difícil, de novo. Pastor, está complicado, não entendi de novo. Pastor, não entendi essa palavra, dicionário. Tem que treinar, tem que lutar. É hábito, disciplina. Não tem disciplina para ir para o trabalho, não tem disciplina para ir para a academia. Tem de ter disciplina na piedade, adestramento. Se nós não formos habilidosos, seremos derrotados pelo inimigo. Judas está nos falando a respeito da seriedade dessa batalha, irmãos. É batalharmos pela fé. E não é a fé que nós encontramos em qualquer esquina. Se perder aqui, acha acolá, não. É uma fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Uma vez por todas. É única. Não é algo que a gente, se não der certo aqui depois. Adestramento. Essa é a primeira arma que Judas aqui nos indica. Tratando sobre a necessidade da edificação. O texto então está nos falando sobre as armas para a batalha. A primeira arma é o adestramento. Segunda arma, atitude. Verso 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O glossário militar define a atitude da seguinte maneira, abre aspas. Concepção da forma de operar no contexto da estratégia operacional, podendo ser ofensiva ou defensiva. Fecha aspas. A forma de se operar numa batalha é assim. A atitude, ela é ofensiva ou defensiva. O que Judas está nos dizendo aqui? Ele diz que nós devemos nos guardar. A palavra aqui tem a ver com vigilância. Devemos agir na defensiva, guardando-nos no amor de Deus e esperando a misericórdia de Jesus para a vida eterna. É vigiarmos no amor de nosso Senhor. É o amor do Senhor demonstrado a nós. Olha que bênção, que maravilha, esse amor nos faz esperar. Irmãos, uma coisa importante que aparece aqui no texto é que não há ideia de uma supremacia moral desses a quem Judas está falando agora em relação aos anteriores, os inimigos. Não é uma distinção moral simplesmente. Esses irmãos, os fiéis, a igreja de Jesus, esse povo espera na misericórdia de Jesus. Eles são pecadores também, precisam da misericórdia de Jesus. Nós só batalhamos pela fé por causa da graça do nosso Senhor em nós, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. Não é porque nós temos uma espécie de superioridade interior, por nós mesmos, por natureza. É graça. Por isso que Judas diz que o povo do Senhor tem de esperar na misericórdia dele para a vida eterna. É a ideia de que no horizonte dessa batalha, o que nós temos? A vida eterna. O fim dessa batalha é a vida eterna. Não é uma disputa ideológica de bases materialistas, não. Os que batalham pela fé o fazem aguardando a vida eterna. É atitude. Atitude, uma arma importantíssima para a batalha. Tem de fazer alguma coisa. E o que Judas está recomendando é: guardem-se no amor do Senhor e na esperança. Se há inimigos e nós somos chamados para uma batalha, nós não devemos descuidar, irmãos. Nós devemos nos guardar. Tenha cuidado, feche a porta. Judas diz que esses inimigos, eles entram sorrateiramente.
É aquela ideia da porta entreaberta que nós deixamos e o inimigo bota a mão, o braço, daí a pouco ele entra, está no meio da igreja dissimulando, fazendo da graça do Senhor Jesus licenciosidade, negando o Senhor e soberano, o único Jesus Cristo. Feche a porta. Guarde-se. Guarde a sua família. Essa é uma atitude importantíssima para essa grande batalha. A atitude é importante. Cuidado com o celular na mão do seu filho, com internet liberada. Cuidado com as trocas de mensagens de WhatsApp que os seus filhos andam fazendo e você não vê. Cuidado com os YouTubers que têm influenciado a sua casa. Cuidado com o tipo de ideologia que entra na sua família sorrateiramente, dissimulando as verdades preciosas do Evangelho. Cuidado, guarde-se, guarde a sua casa, guarde os seus filhos. A atitude é importantíssima. Não deixe a porta aberta, ele vai entrar sem você perceber. É dissimulação. O que é dissimulação? Expliquei para vocês. Simulação é quando a gente pega aquilo que é mentira e faz disso uma verdade. Você simula. A dissimulação é você pegar uma verdade e fazer dela uma mentira. É isso que esse povo faz. É quando o jovem da igreja chega e diz assim: pastor, não é bem assim esse negócio que o senhor está falando aí. Olha, eu ouvi dizer que não é muito bem assim. É o irmão da igreja que chega e fala: bom, eu não concordo muito com isso não é bem assim não. Pode ser ignorância, mas pode ser o inimigo, que sentou do lado dele, por causa das maratonas que ele faz na Netflix. Horas e horas assistindo séries, enchendo a cabeça dele. Daí a pouco, a verdade do Evangelho já não é mais verdade. Jesus já não é mais soberano e Senhor. É outra coisa. Esses homens aqui, os inimigos, eles promovem divisões, irmãos. Isso que Judas está dizendo aqui, repetindo, fazendo referência aos apóstolos. Eles são sensuais. A razão é simples, eles não têm o Espírito Santo. Sensualidade não é para crente, como a gente vê por aí. Sensualidade é para o casal casado com a bênção de Deus na esfera íntima do leito conjugal. Cuidado. Eu tenho não sei quanto tempo que eu não olho Facebook. Instagram eu fiz um dia, nunca mais mexi. WhatsApp eu só mexo porque sou obrigado. E e-mail também. E eu sei que se eu for para as redes sociais eu vou cair o queixo. De crente fazendo nas redes sociais aquilo que cora de vergonha. Aquilo que a gente posta, mostrando tudo. Mostrando tudo. Sensualizando. Fotos com bebidas, com amigos, festejando. Roupas inadequadas para um crente. Palavreado que não condiz com a nossa vocação. Isso não é para a igreja. Não tem nada a ver, pastor. Alguém já dissimulou as verdades caríssimas do Evangelho. Judas não diz que os irmãos aqui devem ser sensuais. Ele diz que os inimigos são sensuais e morais. Vós, porém, guardai-vos.
A sua atitude é importante, a minha atitude é importante nessa batalha. Cuidado. A sua atitude conta muito. Quando alguém posta uma bobagem nas redes sociais e a sua atitude é curtir para não perder a amizade, cuidado. Cuidado com a sua atitude. Ela é importante. Você deve se guardar. É isso que Judas está dizendo. Pela natureza dessa batalha, essa é uma arma importantíssima. O adestramento, mas também a atitude. Em terceiro e último lugar, eu vou apresentar para vocês a última arma que Judas aqui nos anuncia. Do verso 22 ao 25, mas eu vou anunciar primeiro. Que arma é essa? O apoio. O glossário militar define apoiar e apoio nos seguintes termos, respectivamente. Primeiro, apoiar. Auxiliar, proteger ou complementar mediante ação realizada por um elemento do conjunto da organização ou por um elemento externo em benefício de determinada organização. Agora, apoio. Relação de comando estabelecida por um comandante entre os escalões subordinados que incumbe uma força das tarefas de auxiliar, proteger, complementar ou prestar apoio logístico a outra força. Verso 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Judas está falando aqui sobre apoio, irmãos. Na batalha devemos nos compadecer daqueles que estão na dúvida. Olhem para a natureza dessa batalha. Essa batalha se dá na mente e no coração. E Judas está dizendo aqui que eles atacam, nós já sabemos, com dissimulação. Eles vão lançar várias dúvidas na mente e no coração da igreja. O reverendo Tim Keller escreveu um livro chamado Fé na Era do Ceticismo. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, que a dúvida ela é importante para a igreja. Ah, mas que isso, pastor? O crente não pode duvidar. Ele disse, não, a dúvida é importante para a igreja. A dúvida, ela funciona como uma espécie de anticorpo. Por quê? Se nós não duvidássemos, nós engoliríamos qualquer coisa. Então é importante a dúvida, porque a dúvida é uma espécie de reação, para nós não engolirmos tudo. A dúvida tem o seu lugar no âmbito cristão e da fé. Mas quando a dúvida se torna a maneira de se encarar as escrituras sagradas, sempre, a gente deve agir nessa batalha. Fazendo o quê, pastor? Apoiando aqueles que estão ao nosso lado, tratando da dúvida com as verdades do Evangelho. Apoio aqui não significa você curtir a bobagem que o irmão falou na rede social, não é isso. O apoio é justamente nesse sentido. Tarefas de auxiliar no glossário militar, proteger, complementar, prestar apoio, é ajudar o nosso colega que está na batalha, mas de repente se olha para o lado, ele ficou para trás. Ele titubeou, ele ficou na dúvida. E agora? A gente vai apoiar. Vai lá chegar junto, pegar no braço, levar adiante, dizer, olha, o caminho é esse, vamos andar por ele. Deixe de olhar para o lado, deixe de ficar olhando para trás, vamos olhar para o alvo. Vamos seguir em frente na batalha, não desanime. Apresentando as verdades do Evangelho do nosso Senhor. Protegendo, cuidando, complementando. Judas então diz que nós devemos nos compadecer daqueles que estão com dúvida. Não diga assim, é fraco na fé, deixa para lá, não quer nada. Não, compadeça-se. Vá atrás, ele está na dúvida. Ajuda lá. O inimigo está tentando destruir completamente. Quer dissimular, quer negar. Ele está na dúvida. Versículo 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
Bom, o objetivo, como eu disse, do nosso apoio não é o endosso da dúvida, mas salvar o duvidoso, tirando-o do fogo. Olha só, Judas está dizendo que aqueles que estão seguindo os inimigos, eles estão no fogo. Os inimigos já foram condenados, e eles estão agora no fogo. Quem os segue está no fogo. Bom, mas o verso número 23 nos diz aqui que há outros que não são como os anteriores, que estão no meio, em cima do muro, na dúvida. Há um grupo que já está do outro lado, já passou para lá. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, olha só, sede também compassivos, ou seja, se compadeçam daqueles que estão em cima do muro, mas se compadeçam também daqueles que já pularam para o outro lado. Tenha compaixão desses também, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós procuramos salvar do fogo os que estão em cima do muro, mas os outros também, que já passaram para lá. E Judas fala uma coisa interessante, diz: a gente faz isso com temor. E a palavra que é utilizada aqui é a palavra phobos, de onde vem fobia, é medo mesmo. Porque a coisa é séria, a batalha é séria. Façam isso com temor, com medo, porque é um cenário de guerra, de batalha. Agora detestem até a roupa contaminada pela carne. O que significa isso, pastor? Ou a gente vai ter compaixão, ou a gente vai detestar. Não dá para conciliar as duas coisas. Vamos entender o que Judas está dizendo aqui. Judas está dizendo: olha, se compadeçam desses que já pularam para lá. Estão do lado do inimigo. A gente tem que tirá-los do fogo. Tenham compaixão deles também. Eles deram um passo além, pularam. Tenham compaixão, não abandona não. Tenha compaixão, com temor. Agora, detestem até as roupas contaminadas pela carne. O que Judas está querendo dizer aqui? Você vai lá no território do inimigo, pegar, tentar tirar do fogo aquele que já passou para lá. Agora cuidado, porque até a roupa está contaminada de imoralidade. Tem que ter cuidado. Vocês se lembram de Levítico capítulo 3, do verso 47 ao 51? Lá quando fala da lepra, e a lepra antigamente era um símbolo do pecado. O que se fazia? Até a roupa era queimada. Sabe hoje nesse cenário de pandemia, que a gente tem cuidado até com a roupa? Com a sacolinha de mercado que você vai jogando. Um dia desses eu estava na minha mãe, fui pegar algumas coisas de mercado, tudo desbotado. Falei: que é isso, mãe? Comprando coisa estragada? Não, isso aí é porque eu lavo com álcool, né? E passa aí, desbota tudo. Todo esse cuidado. Judas está dizendo: você vai ajudar alguém que está lá do outro lado? Cuidado. Não vai achando que está mil maravilhas. Pela amizade, não vai curtindo, não vai fazendo as mesmas coisas para você. Cuidado. Vá com cuidado, porque até a roupa está empesteada de imoralidade. Tem que ir com todo o cuidado. É isso. É se compadecer, ir até lá, tentar tirar do fogo, mas entender: eu não posso brincar com isso. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Essa é a ideia. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. Pecado é coisa séria. Ele deve ser combatido. A gente não vai tirar ninguém do fogo dando curtidas e likes nas redes sociais. O outro está fazendo coisa errada e você ainda vai curtir. É assim que você vai tirá-lo do fogo? É assim, aplaudindo? Apoio não é curtida. Não é aplaudir o erro para não perder a amizade. Apoio é salvar o companheiro de batalha do fogo. Esse é o nosso papel. Essa é a arma que nós temos. O adestramento, a atitude
e o apoio. É disso que Judas está tratando aqui. Irmãos, vou encerrar fazendo as últimas considerações. Verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas encerra com uma doxologia, com uma adoração ao Senhor. E aqui nós temos informações importantes para aquilo que Judas está ensinando. O Senhor é poderoso para guardar a igreja de tropeços. Irmãos, nessa batalha, a gente só sai vitorioso, porque nós somos ajudados pelo Senhor. Que maravilha! Judas não termina a sua correspondência falando sobre uma grande batalha, elogiando os combatentes. Agora vocês estão prontos, guerreiros, destemidos, bem preparados, vão que vocês vão alcançar a vitória. Não. Ele encerra adorando a Deus. Vocês se lembram como Judas começou essa correspondência? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Não é porque é o pastor Júnior, não é porque é o presbítero Eurismar. Ele sim. O reverendo Rudley estudou teologia. O Pedro, olha que rapaz comprometido. Eu sou fraco, eu não consigo. É porque o fulano tem mais habilidade que eu. A gente só está aqui, é porque o Senhor nos chamou, nos amou e nos tem guardado. O segredo da vitória da batalha, essa batalha pela fé não somos nós, é o Senhor Jesus. Judas termina falando que o Senhor vai nos guardar e por isso Ele deve ser exaltado. Nessa batalha não há medalha de honra ou mérito nem para mim nem para você. Nessa batalha, o único que merece ser honrado, glorificado, exultado pelos séculos dos séculos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso comandante. A vitória se dá por causa dele. Está difícil então? Pastor, o inimigo entrou na minha casa. Bagunçou muita coisa. Bagunçou coisas na igreja. Famílias saíram da igreja. Irmãos estão enfrentando problemas. Tem gente brigada na igreja. Por quê? Porque o inimigo entrou sorrateiramente, dissimulou. O que a gente faz, pastor? Vamos pedir ao Senhor, que tem guardado a sua igreja, que seja misericordioso conosco e nos ajude nessa batalha. Nós estamos nessa batalha, irmãos. Precisamos de adestramento, atitude e apoio. Mas precisamos mais ainda do nosso Senhor Jesus. Eu e você. Todos nós estamos nessa batalha e precisamos disso. Vamos orar e pedir ajuda do nosso Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por esse tempo em que pudemos aqui estudar Judas. É sua palavra, Senhor. Palavra para o nosso coração, para a sua igreja, em pleno século 21, como o texto fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que estamos nessa batalha. Sabemos, ó Deus, e recebemos uma convocação. O serviço é obrigatório, não é opcional.
Sabemos, ó Deus, que os inimigos são perigosos, perigosíssimos. Mas o Senhor nos concede armas para essa batalha. E nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem nos guarda nela. Por isso nos proteja. Proteja as nossas famílias, proteja a sua igreja, Senhor. Guarde-nos de todo mal. Nós lhe adoramos nesta manhã porque sabemos que o resultado dessa batalha, ó Deus, se dá em razão do Senhor e não por competência nossa, porque nós não a temos, Senhor. Abençoe o seu povo, ó Deus. Guarde-nos nesta batalha. Não nos deixe desanimar, Senhor. Nós lhe pedimos, ó Pai, e lhe agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso conosco e com a nossa casa, com o seu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.